Juízes, capítulo 1. Os cananeus. O Senhor respondeu: Judá deverá subir. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá então disseram aos simeonitas, seus companheiros israelitas: Subam conosco ao território designado para nós, para lutar contra os cananeus. Nós, por nossa vez, iremos com vocês ao território de vocês. Assim, os simeonitas foram com eles. Quando Judá atacou, o Senhor entregou os cananeus e os perizeus nas mãos deles, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi ali que encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, pondo em fuga os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, o alcançaram e cortaram seus polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com seus polegares das mãos e dos pés cortados, recolhiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me pagou de volta pelo que eu fiz com eles. Eles o levaram para Jerusalém e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém também e a tomaram. Eles passaram a cidade ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, Judá desceu para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa, no Neguebe e na Cefelá ocidental. Eles avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada de Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aima e Talmai. De lá, avançaram contra o povo que vivia em Debir, anteriormente chamada de Kiriat Sefer. E Caleb disse: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, a conquistou. Então Caleb deu sua filha Axa a ele em casamento. Certo dia, quando ela veio a Otiniel, ela o incentivou a pedir ao pai dela um campo. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que posso fazer por você? Ela respondeu: Faça-me um favor especial. Já que você me deu a terra do Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, subiram da cidade das palmeiras com o povo de Judá para viver entre os habitantes do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Então os homens de Judá foram com os simeonitas, seus companheiros israelitas, e atacaram os cananeus que viviam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por isso, ela foi chamada de Orma. Judá também tomou Gaza, Ascalon e Ecrom, cada cidade com seu território. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar o povo que vivia nas planícies, porque eles tinham carros de guerra equipados com ferro. Como Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjamitas, porém, não expulsaram os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com os benjamitas. Agora, as tribos de José atacaram Betel, e o Senhor estava com elas. Quando enviaram homens para espionar Betel, anteriormente chamada de Luz, os espiões viram um homem sair da cidade e lhe disseram: Mostre-nos como entrar na cidade e nós trataremos você bem. Então ele lhes mostrou, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele então foi para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, e esse é o seu nome até hoje. Mas Manassés não expulsou o povo de Bet-Seã, nem de Taanaque, nem de Dor, nem de Ibleã, nem de Megido, e seus povoados ao redor, pois os cananeus estavam determinados a viver naquela terra. Quando Israel se tornou forte, eles submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas nunca os expulsaram completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver ali entre eles. Zebulon tampouco expulsou os cananeus que viviam em Quitron ou Naalau. Assim, esses cananeus viveram entre eles, mas Zebulon os submeteu a trabalho forçado. Aser não expulsou os que viviam em Aco, ou Sidom, ou Álabe, ou Axibe,
ou Elba, ou Afeca, ou Helbe. Os azeritas viveram entre os habitantes da terra, pois não expulsaram os que viviam em Bet-Semes ou Bet-Anate. Mas os naftalitas também viveram entre os habitantes cananeus da terra, e os que viviam em Bet-Semes e Bet-Anate tornaram-se trabalhadores forçados para eles. Os amorreus confinaram os danitas à região montanhosa, não permitindo que descessem à planície. E os amorreus estavam igualmente determinados a manter sua posição no monte Eres, Aijalon e Saalbim. Mas quando o poder das tribos de José aumentou, eles também foram submetidos a trabalho forçado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e além. Capítulo 2. Além disso, em Juízes capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os conduzi para a terra que jurei dar aos seus antepassados. Eu disse: Eu nunca quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão aliança com este povo desta terra, mas vocês derrubarão os altares deles. No entanto, vocês desobedeceram a mim. Por que fizeram isso? E eu também disse: Eu não os expulsarei diante de vocês. Eles se tornarão armadilhas para vocês, e os deuses deles se tornarão laços para vocês. Quando o anjo do Senhor falou essas coisas a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta e chamaram aquele lugar de Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles foram tomar posse da terra, cada um para a sua própria herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a ele, e que tinham visto todas as grandes coisas que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, e o sepultaram na terra da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração se reuniu com os seus antepassados, cresceu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele tinha feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Eles abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor deles. Eles provocaram a ira do Senhor porque o abandonaram e serviram Baal e os Astarotes. Em sua ira contra Israel, o Senhor os entregou nas mãos de invasores que os saqueavam. Ele os vendeu nas mãos de seus inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que Israel saía para lutar, a mão do Senhor estava contra eles para derrotá-los, exatamente como ele lhes tinha jurado. Eles estavam em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que os salvaram das mãos desses invasores. Contudo, eles não davam ouvidos aos seus juízes, mas se prostituíam com outros deuses e os adoravam. Rapidamente se desviaram dos caminhos de seus antepassados, que tinham sido obedientes aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz para eles, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor se compadecia por causa de seus gemidos sobre aqueles que os oprimiam e afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a práticas ainda mais corrompidas do que as de seus antepassados, seguindo outros deuses e servindo-os e adorando-os. Eles se recusavam a abandonar suas práticas malignas e seus caminhos teimosos. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel e disse: porque esta nação violou a aliança que ordenei aos seus antepassados e não me ouviu, eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para testar Israel e ver se eles manterão o caminho do Senhor e andarão nele como seus antepassados fizeram. O Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem. Ele não as expulsou de uma só vez, entregando-as nas mãos de Josué. Judges, chapter 3. Ele colocou à prova todos aqueles israelitas
que não tinham experimentado nenhuma das guerras em Canaã. Ele fez isso apenas para ensinar guerra aos descendentes dos israelitas que não tinham experiência prévia de batalha. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Eles foram deixados para testar os israelitas, para ver se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que ele tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. Eles tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e serviram os seus deuses. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baais e às Azerás. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, de modo que ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Arã, Naharaim, a quem os israelitas ficaram sujeitos por 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, que os salvou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele se tornou juiz de Israel e foi para a guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otiniel, que o derrotou. Assim, a terra teve paz por 40 anos, até que Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E, porque fizeram esse mal, o Senhor deu Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, reunindo os amonitas e os amalequitas para se juntarem a ele. Eglon veio e atacou Israel, e eles tomaram posse da cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, e ele lhes deu um libertador, Eude, um homem canhoto, filho de Gera, o benjamita. Os israelitas o enviaram com o tributo para Eglon, rei de Moabe. Agora, Eude havia feito uma espada de 2 gumes, com cerca de 1 côvado de comprimento, que ele prendeu ao lado direito da coxa, debaixo da roupa. Ele apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois que Eude apresentou o tributo, mandou embora aqueles que o tinham acompanhado. Mas, ao chegar perto das imagens de pedra, perto de Gilgal, ele mesmo voltou a Eglon e disse: Majestade, eu tenho uma mensagem secreta para você. O rei disse aos seus servos: deixem-nos a sós. E todos saíram. Eude então se aproximou dele, enquanto ele estava sentado sozinho na sala superior do seu palácio, e disse: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei se levantou do assento, Eude estendeu a mão esquerda, puxou a espada da coxa direita e a cravou na barriga do rei. Até mesmo o cabo afundou depois da lâmina, e as entranhas dele se derramaram. Eude não puxou a espada para fora, e a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o vestíbulo. Ele fechou as portas da sala superior atrás de si e as trancou. Depois que ele saiu, os servos vieram e encontraram as portas da sala superior trancadas. Eles disseram: ele deve estar aliviando-se no quarto interno do palácio. Eles esperaram até o ponto de ficarem envergonhados. Mas, como ele não abriu as portas da sala, pegaram uma chave e as destrancaram. Lá encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto eles esperavam, Eude fugiu. Ele passou pelas imagens de pedra e escapou para Seirá. Quando chegou ali, tocou uma trombeta na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram com ele das colinas, com Eude liderando-os. Sigam-me, ele ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Então eles o seguiram e tomaram posse dos vales do Jordão que conduziam a Moabe. Eles não permitiram que ninguém atravessasse. Naquele tempo, eles mataram cerca de 10.000 moabitas, todos homens vigorosos e fortes. Nenhum escapou. Naquele dia,
Moabe foi submetido a Israel, e a terra teve paz por 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel. Judges chapter 4. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, agora que Eude estava morto. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Sísera, o comandante de seu exército, estava baseado em Harosete-Ragoim, porque ele tinha 900 carros de guerra equipados com ferro e havia oprimido cruelmente os israelitas durante 20 anos. Eles clamaram ao Senhor por ajuda. Agora, Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, liderava Israel naquele tempo. Ela realizava julgamentos debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas subiam até ela para resolver suas disputas. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você: vá, leve consigo 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e conduza-os ao monte Tabor. Eu atrairei Sísera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, para o rio Quizon, e o entregarei em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Certamente eu irei com você, disse Débora, mas por causa do caminho que você está tomando, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou Zebulon e Naftali, e 10.000 homens subiram sob seu comando. Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, cunhado de Moisés, e havia armado sua tenda perto do grande carvalho em Zananim, próximo a Quedes. Quando contaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera convocou de Harosete-Ragoim ao rio Quizon todos os seus homens e seus 900 carros de guerra equipados com ferro. Então Débora disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor não foi adiante de você? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Ao avançar de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e exército à espada, e Sísera desceu de seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé até a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, porque havia uma aliança entre Jabim, rei de Razor, e a família de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: entre, meu senhor, entre aqui, não tenha medo. Ele entrou na tenda dela e ela o cobriu com um cobertor. Estou com sede, ele disse. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu novamente. Fique na entrada da tenda, ele disse a ela. Se alguém vier e perguntar: há alguém aí? Diga que não. Mas Jael, esposa de Éber, pegou uma estaca de tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente dele, enquanto ele estava caído em sono profundo, exausto. Ela cravou a estaca em sua têmpora até atravessar ao chão, e ele morreu. Nesse momento, Baraque passou procurando Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, ela disse, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele entrou com ela, e lá estava Sísera, caído, com a estaca atravessada na têmpora, morto. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e a mão dos israelitas pressionou cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes capítulo 5. Abinom cantou esta canção. Quando os príncipes em Israel tomam a liderança, quando o povo voluntariamente se oferece, louvem o Senhor.
ouçam isto, vocês, reis. Escutem, vocês, governantes. Eu, sim, eu cantarei ao Senhor. Eu louvarei o Senhor, o Deus de Israel, em canção. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, quando marchaste da terra de Edom, a terra tremeu, os céus derramaram, as nuvens derramaram água, as montanhas estremeceram, diante do Senhor, o Deus do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam abandonadas, os viajantes tomavam caminhos sinuosos. Os habitantes de Israel não lutavam, eles recuaram até que eu, Débora, me levantei. Até que eu me levantei, uma mãe em Israel. Deus escolheu novos líderes quando a guerra chegou às portas da cidade, mas não se via escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os príncipes de Israel, com os voluntários dispostos entre o povo. Louvem o Senhor, vocês que montam jumentos brancos, que se sentam sobre mantas de sela, e vocês que caminham pela estrada, considerem a voz dos cantores nos lugares de água. Eles recitam as vitórias do Senhor, as vitórias de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Acorde, acorde, Débora, acorde, acorde, e rompa em canção. Levante-se, Baraque, e tome cativos os seus cativos, filho de Abinoão. O remanescente dos nobres desceu. O povo do Senhor desceu para mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, cujas raízes estavam em Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram capitães. De Zebulon vieram aqueles que portam o bastão do comandante. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, enviado sob seu comando ao vale. Nos distritos de Ruben, houve muita indecisão no coração. Por que vocês permaneceram entre os currais para ouvir o assobio dos rebanhos? Nos distritos de Ruben, houve muita indecisão no coração. Gileade permaneceu além do Jordão. E Dan, por que ficou junto aos navios? Asser permaneceu na costa e ficou em suas enseadas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida, assim como Naftali, nos campos elevados. Os reis lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque junto às águas de Megido, mas não levaram prata como despojo. Desde os céus as estrelas lutaram. De seus cursos lutaram contra Sísera. O rio Quizon os arrastou, o antigo rio, o rio Quizon. Avance minha alma, seja forte. Então trovejaram os cascos dos cavalos, galopando, galopando, os fortes corcéis. Maldito Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe seu povo amargamente, porque não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. A mais abençoada entre as mulheres seja Jael, a esposa de Éber, o queneu, a mais abençoada entre as mulheres que vivem em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em uma taça digna de nobres, ela lhe trouxe leite coalhado. Sua mão alcançou a estaca da tenda, sua mão direita o martelo do trabalhador. Ela feriu Sísera, esmagou sua cabeça, quebrou e perfurou sua têmpora. Aos seus pés ele caiu, ele tombou, ali ele se estendeu. Aos seus pés ele caiu, ele tombou. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela, a mãe de Sísera olhou para fora. Por trás da grade ela gritou: por que sua carruagem tarda em vir? Por que o barulho das suas carruagens está atrasado? As mais sábias de suas damas lhe respondem: sim. Ela continua dizendo a si mesma: será que não estão encontrando e dividindo os despojos? Uma mulher ou duas para cada homem. Roupas coloridas como despojo para Sísera, roupas coloridas bordadas, tecidos altamente bordados para meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim, que todos os teus inimigos pereçam, ó Senhor, mas que todos os que te amam sejam como o sol quando se levanta em sua força. Então a terra teve paz por 40
anos. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas, porque o poder de Midian era tão opressor. Os israelitas prepararam abrigos para si mesmos em fendas nas montanhas, cavernas e fortalezas. Sempre que os israelitas plantavam suas colheitas, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam o país. Eles acampavam na terra e destruíam as colheitas até Gaza, sem deixar nada vivo para Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam com seus rebanhos e suas tendas como enxames de gafanhotos. Era impossível contá-los, bem como seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Midian empobreceu tanto os israelitas que eles clamaram ao Senhor por ajuda. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu os resgatei das mãos dos egípcios e os livrei das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei diante de vocês e lhes dei a terra deles. Eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas vocês não me ouviram. O anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Perdão, meu senhor, Gideão respondeu. Mas, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas, de que os nossos antepassados nos falaram, quando disseram: o Senhor não nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou-se para ele e disse: vá na força que você tem e salve Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Perdão, meu senhor, Gideão respondeu. Mas como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, não deixando nenhum vivo. Gideão respondeu: se agora encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és realmente tu que estás falando comigo. Por favor, não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor disse: eu esperarei até você voltar. Gideão entrou, preparou um cabrito e, com um efa de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo e apresentou ao anjo debaixo do carvalho. O anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e o pão sem fermento, coloque-os sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento com a ponta do cajado que estava em sua mão. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e o pão, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor! E eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: paz, não tenha medo, você não vai morrer. Então Gideão construiu ali um altar ao Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. Até hoje ele está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: pegue o segundo novilho do rebanho do seu pai, o que tem 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado dele. Depois, construa um altar apropriado ao Senhor, o seu Deus, no topo deste monte. Usando a madeira do poste sagrado que você cortou, ofereça o segundo novilho como holocausto. Então Gideão levou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas, como tinha medo da família e das pessoas da cidade, fez tudo à noite e não de dia.
De manhã, quando o povo da cidade se levantou, lá estava o altar de Baal derrubado, o poste sagrado cortado, e o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Eles perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, disseram: foi Gideão, filho de Joás. O povo da cidade exigiu de Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste sagrado ao lado dele. Mas Joás respondeu à multidão hostil ao seu redor: vocês vão defender a causa de Baal? Vão tentar salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal realmente é um deus, ele pode defender-se quando alguém derruba o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: que Baal contenda com ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Agora todos os midianitas, amalequitas e outros povos do leste se reuniram, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele tocou a trombeta, convocando os abiesritas para segui-lo. Ele enviou mensageiros por todo Manassés, chamando-os às armas, e também enviou mensageiros a Asser, Zebulon e Naftali, de modo que eles também subiram ao encontro deles. Gideão disse a Deus: se vais salvar Israel por minha mão, como prometeste, vê, colocarei um velo de lã na eira. Se houver orvalho somente no velo, e todo o chão ao redor estiver seco, então saberei que vais salvar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se cedo no dia seguinte, espremeu o velo e encheu uma tigela com a água do orvalho. Então Gideão disse a Deus: não te irrites comigo. Permite-me fazer só mais um pedido. Concede-me mais uma prova com o velo. Desta vez, faze o velo ficar seco, e todo o chão ao redor coberto de orvalho. E naquela noite Deus assim fez. Somente o velo estava seco. Todo o chão ao redor estava coberto de orvalho. Juízes capítulo 7. Gideão e todos os seus homens acamparam na fonte de Harode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem homens demais. Eu não posso entregar Midian nas mãos deles, ou Israel se vangloriará contra mim, dizendo: a minha própria força me salvou. Agora anuncie ao exército: qualquer pessoa que tremer de medo pode voltar e deixar o monte Gileade. Assim, 22.000 homens partiram, enquanto 10.000 permaneceram. Mas o Senhor disse a Gideão: ainda há homens demais. Leve-os até a água, e ali eu os separarei para você. Se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas, se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Então Gideão levou os homens até a água. Ali o Senhor lhe disse: separe os que lamberem a água com a língua, como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. 300 deles beberam levando a água com as mãos em concha, lambendo como os cães. Todos os outros se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu salvarei você, e entregarei os midianitas em suas mãos. Deixe que todos os outros voltem para casa. Assim, Gideão mandou embora o restante dos israelitas, mas manteve os 300, que ficaram com as provisões e as trombetas dos outros. Agora, o acampamento de Midian estava abaixo dele, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça contra o acampamento, porque eu o entregarei em suas mãos. Se você tiver medo de atacar, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que eles estão dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar o acampamento. Então ele e Pura, seu servo, desceram aos postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas
e todos os outros povos do Oriente tinham se instalado no vale, numerosos como gafanhotos. Seus camelos não podiam mais ser contados, mais numerosos do que a areia da praia. Gideão chegou justamente quando um homem estava contando um sonho ao seu amigo. Eu tive um sonho, dizia ele. Um pão redondo de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Ele atingiu a tenda com tanta força que a tenda virou e desabou. Seu amigo respondeu: isto não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento em suas mãos. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele se curvou e adorou. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita em suas mãos. Dividindo os 300 homens em 3 companhias, ele colocou trombetas e jarros vazios nas mãos de todos, com tochas dentro deles. Observem-me, disse ele, sigam a minha liderança. Quando eu chegar à beira do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas, então ao redor de todo o acampamento, vocês toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram ao limite do acampamento no início do turno do meio da noite, logo depois que a guarda tinha sido trocada. Eles tocaram as trombetas e quebraram os jarros que estavam em suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando as tochas na mão esquerda e na mão direita as trombetas que deviam tocar. Eles gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento, todos os midianitas correram, gritando enquanto fugiam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que os homens em todo o acampamento se virassem uns contra os outros com suas espadas. O exército fugiu para Bet-sita, em direção a Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Israelitas de Naftali, Aser e todo Manassés foram convocados e eles perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam contra os midianitas e tomem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-bara. Então todos os homens de Efraim foram chamados e eles tomaram as águas do Jordão até Bet-bara. Eles também capturaram 2 líderes midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe no lagar de Zebe. Eles perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gideão, que estava perto do Jordão. Judges, chapter 8. Agora os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou assim? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E eles o desafiaram vigorosamente. Mas ele respondeu: o que eu realizei comparado a vocês? Não são as respigas das uvas de Efraim melhores do que toda a colheita de uvas de Abiezer? Deus entregou Oreb e Zebe, os líderes midianitas, nas mãos de vocês. O que eu pude fazer comparado a vocês? Ao ouvirem isso, o ressentimento deles contra ele diminuiu. Gideão e seus 300 homens, exaustos, mas ainda perseguindo o inimigo, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Ele disse aos homens de Sucote: deem pão às minhas tropas. Eles estão cansados e ainda estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Mas os oficiais de Sucote disseram: você já está com Zeba e Zalmuna em suas mãos? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Então Gideão respondeu: por causa disso, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinhos e abrolhos do deserto. Dali ele foi a Penuel e fez o mesmo pedido. Mas eles responderam como os homens de Sucote haviam respondido. Então ele disse aos homens de Penuel: quando eu voltar triunfante, derrubarei esta torre
Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com um exército de cerca de 15.000 homens, todos os que restaram das tropas dos povos do leste. 120.000 homens armados haviam caído. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou o exército desprevenido. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiu, capturou-os e derrotou todo o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para ele os nomes dos 77 oficiais de Sucote, os anciãos da cidade. Então Gideão veio e disse aos homens de Sucote: aqui estão Zeba e Zalmuna, aqueles sobre quem vocês zombaram de mim, dizendo: você já está com Zeba e Zalmuna em suas mãos? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Ele tomou os anciãos da cidade e ensinou aos homens de Sucote uma lição, castigando-os com espinhos e abrolhos do deserto. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: que tipo de homens vocês mataram em Tabor? Homens como você, responderam eles, cada um com porte de príncipe. Gideão respondeu: aqueles eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Tão certo como o Senhor vive, se vocês tivessem poupado suas vidas, eu não os mataria. Voltando-se para Jéter, seu filho mais velho, disse: mate-os. Mas Jéter não sacou a espada, porque era apenas um rapaz e teve medo. Zeba e Zalmuna disseram: venha você mesmo fazer isso. Como é o homem, assim é sua força. Então Gideão avançou, matou Zeba e Zalmuna e tirou os enfeites que estavam nos pescoços dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: governe sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos salvou das mãos de Midian. Mas Gideão lhes disse: eu não governarei sobre vocês, nem meu filho governará. O Senhor governará sobre vocês. E acrescentou: eu só tenho um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de ouro da parte que recebeu do despojo. Era costume dos ismaelitas usarem brincos de ouro. Eles responderam: teremos prazer em dá-los. Então estenderam um manto, e cada homem jogou um brinco do seu despojo sobre ele. O peso dos brincos de ouro que ele pediu chegou a 1.700 siclos, sem contar os ornamentos, os pingentes e as roupas púrpuras usadas pelos reis de Midian, nem as correntes que estavam nos pescoços dos seus camelos. Gideão fez o ouro virar um éfode, que colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel prostituiu-se ali, adorando-o, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado diante dos israelitas e não voltou a levantar a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve paz por 40 anos. Jerubbaal, filho de Joás, voltou para casa para viver. Ele teve 70 filhos, pois tinha muitas esposas. Sua concubina, que vivia em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Mal Gideão morreu, os israelitas novamente prostituíram-se aos Baais. Eles instalaram Baal-berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia resgatado das mãos de todos os seus inimigos ao redor. Também não mostraram lealdade alguma à família de Jerubbaal, isto é, Gideão. Apesar de todas as coisas boas que ele tinha feito por eles. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre vocês ou apenas um homem. Lembrem-se de que eu sou carne e sangue de vocês. Quando os irmãos repetiram tudo isso aos cidadãos de Siquém, eles se inclinaram a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso parente,
Eles lhe deram 70 peças de prata do templo de Baal-Berite, e Abimeleque usou esse dinheiro para contratar homens irresponsáveis e perversos, que se tornaram seus seguidores. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e sobre uma única pedra matou seus 70 irmãos, os filhos de Jerubaal. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escapou, pois se escondeu. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do grande carvalho, perto do pilar de Siquém, para coroar Abimeleque como rei. Quando contaram isso a Jotão, ele subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus também os ouça. Certa vez as árvores saíram para ungir um rei para si mesmas. Elas disseram à oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira respondeu: Deverei eu abrir mão do meu óleo, que honra a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram à figueira: Venha e seja nosso rei. Mas a figueira respondeu: Deverei eu abrir mão do meu fruto tão bom e doce para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: Venha e seja nosso rei. Mas a videira respondeu: Deverei eu abrir mão do meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha e seja nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se vocês realmente querem me ungir como rei sobre vocês, venham e encontrem refúgio à minha sombra. Mas, se não, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Vocês agiram com honra e boa-fé ao fazer Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família? Trataram-no como ele merecia? Lembrem-se de que meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para salvá-los das mãos de Midian. Mas hoje vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos sobre uma única pedra e fizeram Abimeleque, filho de sua serva, rei sobre os cidadãos de Siquém, simplesmente porque ele é parente de vocês. Se vocês hoje agiram com boa fé para com Jerubaal e sua família, então que Abimeleque seja sua alegria e vocês sejam a alegria dele. Mas, se não, que fogo saia de Abimeleque e consuma vocês, cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que fogo saia de vocês, cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Então Jotão fugiu, escapando para Beer, e viveu ali porque tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque governou Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles agiram traiçoeiramente contra ele. Deus fez isso para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de seu sangue, fosse vingado sobre Abimeleque e sobre os cidadãos de Siquém, que o ajudaram a matar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém colocaram homens nos montes para emboscar e roubar todos os que passavam, e isso foi relatado a Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seu clã para Siquém, e os cidadãos passaram a confiar nele. Depois que eles saíram aos campos, colheram as uvas, pisaram-nas e realizaram um festival no templo de seu Deus. Enquanto comiam e bebiam, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: Quem é Abimeleque? E por que nós, siquemitas, deveríamos ser sujeitos a ele? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu auxiliar? Sirvam antes a família de Ramor, pai de Siquém. Por que deveríamos servir Abimeleque? Se este povo estivesse sob meu comando, eu me livraria dele. Eu diria a Abimeleque: reúna todo o seu exército. Quando Zebu, o governador da cidade, ouviu o que Gaal tinha dito, ficou muito irado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal e o seu clã vieram para Siquém e estão incitando a cidade contra você. Agora, durante a noite, você e seus homens devem vir e armar emboscadas nos campos. Pela manhã, ao nascer do sol, avancem contra a cidade.
Quando Gaal e seus homens saírem para enfrentá-lo, aproveite a oportunidade para atacá-los. Então Abimeleque e todas as suas tropas saíram à noite e tomaram posições escondidas perto de Siquém, em 4 companhias. Gaal estava na entrada da porta da cidade quando Abimeleque e suas tropas saíram de seu esconderijo. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: "Veja, pessoas estão descendo do topo das montanhas." Zebul respondeu: "Você está confundindo as sombras das montanhas com homens." Mas Gaal falou novamente: "Veja, pessoas estão descendo da colina central, e uma companhia vem da direção da árvore do adivinho." Então Zebul disse: "Onde está agora a sua grande fala? Você disse: quem é Abimeleque para que sejamos sujeitos a ele? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles." Então Gaal liderou os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu até a entrada da porta, e muitos foram mortos enquanto fugiam. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seu clã de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e isso foi relatado a Abimeleque. Ele tomou seus homens, dividiu-os em 3 companhias e armou uma emboscada nos campos. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se para atacá-los. Abimeleque e a companhia com ele correram para a entrada da porta da cidade, enquanto as outras 2 companhias atacavam os que estavam nos campos e os matavam. Durante todo aquele dia, Abimeleque atacou a cidade até capturá-la e matar o povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Quando ouviram isso, os habitantes da torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que eles estavam ali, ele e seus homens subiram o monte Zalmon. Ele pegou um machado, cortou alguns galhos e os colocou nos ombros. Ordenou então aos homens que o acompanhavam: "Rápido, façam o que me viram fazer." Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Eles empilharam os galhos contra a fortaleza e atearam fogo nela, com o povo ainda dentro. Assim morreram cerca de 1000 homens e mulheres. Depois disso, Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a capturou. Dentro da cidade havia uma torre forte, para onde todos os homens e mulheres fugiram. Eles se trancaram lá dentro e subiram ao telhado. Abimeleque aproximou-se da entrada da torre para incendiá-la, mas uma mulher deixou cair uma pedra de moinho sobre sua cabeça e rachou seu crânio. Rapidamente ele chamou seu escudeiro e disse: "Desembainhe sua espada e mate-me, para que não digam que fui morto por uma mulher." Então seu servo o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque havia cometido contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também fez os cidadãos de Siquém pagarem por toda a sua maldade, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Juízes capítulo 10. Issacar, chamado Toá, filho de Pua, filho de Dodo, levantou-se para salvar Israel. Ele viveu em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele liderou Israel por 23 anos. Depois, morreu e foi sepultado em Samir. Ele foi sucedido por Jair, de Gileade, que liderou Israel por 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles controlavam 30 cidades em Gileade, que até hoje são chamadas de Avote Jair. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles serviram aos Baales, às Astartes, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos de Moabe, aos dos Amonitas e aos dos Filisteus. E porque os israelitas abandonaram o Senhor e não o serviram mais, ele se irou contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os derrotaram e esmagaram. Durante 18 anos, eles oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, a terra dos amorreus.
Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, Benjamim e Efraim. Israel ficou em grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim pedindo ajuda, acaso eu não os salvei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram a outros deuses, portanto não os salvarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os salvem quando vocês estiverem em dificuldade. Mas os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas por favor, salva-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que estavam entre eles e serviram ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados para a guerra e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem assumir a liderança no ataque contra os amonitas será chefe de todos os que vivem em Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro poderoso. Seu pai era Gileade e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, e quando eles cresceram, expulsaram Jefté. Você não vai receber herança alguma em nossa família, disseram, porque você é filho de outra mulher. Assim Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi, onde um grupo de vádios se reuniu ao redor dele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas estavam lutando contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos lutar contra os amonitas. Jefté respondeu: vocês não me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em dificuldade? Os líderes de Gileade lhe disseram: apesar disso, estamos recorrendo a você agora. Venha conosco lutar contra os amonitas, e você será o chefe de todos nós que vivemos em Gileade. Jefté respondeu: suponham que vocês me levem de volta para lutar contra os amonitas e o Senhor os entregue a mim. Realmente serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é testemunha entre nós. Certamente faremos conforme você diz. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre eles. E ele repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, perguntando: que tens contra mim, que atacaste minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel saiu do Egito, eles tomaram minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolva pacificamente. Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Quando eles saíram do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: dê-nos permissão para passar por sua terra. Mas o rei de Edom não os ouviu. Eles também enviaram mensageiros ao rei de Moabe, e ele também se recusou. Por isso, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, viajaram pelo deserto, contornaram as terras de Edom e de Moabe, passaram pelo lado leste do país de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram na terra de Moabe, pois o Arnon era seu limite. Então Israel enviou mensageiros a Sihon, rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e lhe disse: deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Sihon, porém, não confiou que Israel passaria por seu território. Ele reuniu todas as suas tropas, acampou em Jaeza e lutou contra Israel,
Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sihon e todo o seu exército nas mãos de Israel, e eles os derrotaram. Israel tomou toda a terra dos amorreus que viviam naquele país, conquistando tudo desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus diante de seu povo Israel, que direito você tem de tomá-la? Você não toma aquilo que o seu Deus Camus lhe dá? Da mesma forma, tudo que o Senhor nosso Deus nos deu, nós possuímos. Você é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele discutiu com Israel ou lutou contra eles? Por 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer, seus povoados ao redor e todas as cidades ao longo do Arnon. Por que vocês não as recuperaram durante esse tempo? Não lhe fiz mal algum, mas você está fazendo mal a mim ao guerrear contra mim. Que o Senhor, o juiz, decida hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. O rei de Amon, porém, não deu atenção à mensagem que Jefté enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e dali avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, aquilo que sair pela porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. Jefté avançou para lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele devastou 20 cidades, desde Aroer até as proximidades de Minite e até Abel-Queramim. Assim, Israel subjugou Amon. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, quem saiu para encontrá-lo foi sua filha, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Além dela, ele não tinha filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou as roupas e gritou: "Ah, não, minha filha! Você me arruinou! Estou arrasado! Fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar." "Meu pai," ela respondeu, "você fez um voto ao Senhor. Cumpra comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou de seus inimigos, os amonitas. Mas conceda-me este pedido," disse ela. "Dê-me 2 meses para vaguear pelos montes e chorar com minhas amigas, porque nunca me casarei." "Vá," disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e choraram porque nunca se casaria. Após os 2 meses ela voltou ao pai, e ele fez com ela conforme havia votado. E ela morreu virgem. Daí vem a tradição israelita de que todos os anos as jovens de Israel vão por 4 dias comemorar a filha de Jefté, o gileadita. Juízes capítulo 12. As forças de Efraim foram convocadas, e eles atravessaram até Zafon. Eles disseram a Jefté: "Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para ir com você? Vamos incendiar a sua casa sobre a sua cabeça." Jefté respondeu: "Eu e o meu povo estávamos envolvidos em uma grande luta contra os amonitas, e embora eu tenha chamado vocês, não me salvaram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei minha própria vida e atravessei para lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu vitória sobre eles. Agora, por que vocês vieram hoje para lutar contra mim?" Então Jefté reuniu os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas os derrotaram, porque os efraimitas tinham dito: "Vocês, gileaditas, são renegados de Efraim e de Manassés." Os gileaditas capturaram os vales do Jordão, que levavam a Efraim, e sempre que um sobrevivente de Efraim dizia: "Deixe-me atravessar", os homens de Gileade lhe perguntavam: "Você é efraimita?" Se ele respondesse não, eles diziam: "Muito bem, diga Shibolete." Mas se ele dissesse Sibolete, porque não conseguia pronunciar a palavra corretamente, eles o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Naquela época, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté liderou Israel por 6 anos. Então Jefté, o gileadita, morreu e foi sepultado em uma cidade de Gileade.
Depois dele, Ibsã de Belém liderou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 jovens mulheres de fora do seu clã como esposas para seus filhos. Ibsã liderou Israel por 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel por 10 anos. Então Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Ele tinha 40 sons e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele liderou Israel por 8 anos. Então Abdom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, em Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Judges chapter 13. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do clã dos Danitas, que tinha uma esposa estéril, incapaz de dar à luz. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril e não tem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Agora cuide para que você não beba vinho nem qualquer bebida fermentada e não coma nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cujo cabelo nunca deverá ser cortado por navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele tomará a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi e contou ao marido. Um homem de Deus veio a mim. Ele tinha a aparência de um anjo de Deus, muito impressionante. Não perguntei de onde ele veio e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e terá um filho. Agora não beba vinho, nem bebida fermentada, nem coma nada impuro, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: perdoe o seu servo, Senhor, e eu lhe suplico que o homem de Deus que o Senhor enviou volte novamente para nos ensinar como devemos criar o menino que vai nascer. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher enquanto ela estava no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. A mulher correu para contar ao marido: ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Manoá levantou-se e seguiu sua esposa. Quando chegou ao homem, disse: você é o homem que falou com a minha esposa? Eu sou, ele respondeu. Então Manoá perguntou: quando as suas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deve fazer tudo o que eu lhe ordenei. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela deve fazer tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que você ficasse até prepararmos um cabrito para você. O anjo do Senhor respondeu: mesmo que você me detenha, não comerei nada da sua comida. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não percebia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrá-lo quando a sua palavra se cumprir? Ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? Ele está além da compreensão. Então Manoá tomou um cabrito, juntamente com a oferta de cereal, e o sacrificou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez algo extraordinário enquanto Manoá e sua esposa observavam. Quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Ao verem isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu novamente a Manoá e sua esposa, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Estamos destinados a morrer, disse ele à esposa. Vimos Deus, mas a esposa respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem agora nos teria dito isso. A mulher
deu à luz um menino e o chamou Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto estava em Maanidã, entre Zorá e Estaol. Juízes, capítulo 14. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma jovem mulher filisteia. Quando voltou, disse a seu pai e a sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tímina. Agora consigam-na para mim como esposa. Seu pai e sua mãe responderam: não há entre os seus parentes ou entre todo o nosso povo uma mulher aceitável para você? Você tem mesmo que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse a seu pai: consiga para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão desceu a Tímina junto com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão jovem veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, de modo que ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas ele não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele desceu e conversou com a mulher, e ele gostou dela. Algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, desviou-se do caminho para olhar o cadáver do leão, e dentro dele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele apanhou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se juntou novamente aos seus pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram. Mas ele não lhes contou que havia tirado o mel do cadáver do leão. Agora o pai de Sansão desceu para ver a mulher, e ali Sansão preparou um banquete, como era costume para os jovens. Quando o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixe-me contar-lhes um enigma, disse Sansão a eles. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias do banquete, eu darei a vocês 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não conseguirem me dizer a resposta, vocês terão que me dar 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. Conte-nos o seu enigma. Eles disseram: vamos ouvi-lo. Ele respondeu: do comedor saiu algo para comer, do forte saiu algo doce. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a nos explicar o enigma, ou queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade? Então a mulher de Sansão lançou-se sobre ele chorando: você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu a meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: eu nem expliquei isso ao meu pai ou à minha mãe, por que explicaria a você? Ela chorou durante os 7 dias do banquete. Então no 7º dia, ele finalmente contou a ela, porque ela continuava a pressioná-lo. E ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão? E Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tomou tudo o que eles tinham e deu as roupas àqueles que haviam explicado o enigma. Ardendo de raiva, voltou para a casa de seu pai. E a esposa de Sansão foi dada a um dos seus companheiros que o haviam acompanhado ao banquete. Juízes capítulo 15. Mais tarde, no tempo da colheita do trigo, Sansão levou um cabrito novo e foi visitar sua esposa. Ele disse: vou ao quarto da minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, disse ele. Por isso a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais bonita? Tome-a em seu lugar. Sansão disse a eles: desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Eu realmente lhes farei mal. Então ele saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as cauda com cauda em pares,
prendeu uma tocha a cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no cereal em pé dos filisteus. Ele queimou os feixes e o cereal em pé, junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito isso, disseram a eles: Sansão, o genro do Timinita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram ela e seu pai até a morte. Sansão lhes disse: já que vocês agiram assim, juro que não pararei até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Depois desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, estendendo-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que vocês vieram lutar contra nós? Viemos prender Sansão? Responderam: para fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: você não percebe que os filisteus são nossos governantes? O que você nos fez? Ele respondeu: apenas fiz com eles o que eles fizeram comigo. Eles disseram a ele: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês mesmos não me matarão. Concordamos, responderam. Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos. Assim, amarraram-no com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram ao encontro dele gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de jumento, ele a pegou e matou 1.000 homens com ela. Então Sansão disse: com a queixada de um jumento, fiz deles jumentos. Com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Quando terminou de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Como estava muito sedento, ele clamou ao Senhor: tu concedeste ao teu servo esta grande vitória. Será que agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Prevá. Então Deus abriu um lugar oco em Leí, e dele saiu água. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele reviveu. Por isso, a fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos, nos dias dos filisteus. Juízes capítulo 16. Certo dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram à espreita a noite toda junto ao portão da cidade. Não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Mas Sansão ficou ali apenas até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou as portas do portão da cidade, juntamente com os 2 batentes, arrancou tudo, tranca e barras, colocou-os nos ombros e os levou ao topo da colina que fica de frente para Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram a ela e disseram: veja se você consegue seduzi-lo a revelar o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para amarrá-lo e subjugar. Cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se alguém me amarrar com 7 tendões de arco frescos, que ainda não tenham sido secos, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não haviam sido secos, e ela o amarrou com eles. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele arrebentou os tendões como se fosse linha de costura que se rompe quando chega perto do fogo. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim.
Agora diga-me como você pode ser amarrado. Ele disse: se alguém me amarrar com cordas novas, que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Depois, com homens escondidos no quarto, gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele rompeu as cordas dos braços como se fossem fios. Dalila então disse: até agora você tem me feito de boba e mentido para mim. Conte-me, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tear e prendê-lo com uma estaca, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças da sua cabeça, teceu-as no tecido e as prendeu com uma estaca. Novamente ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono, arrancou a estaca, o tear e o tecido. Então ela disse: como você pode dizer eu te amo se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Com tanta insistência, ela o pressionou dia após dia, até que ele não suportou mais. Assim, ele contou-lhe tudo. Nenhuma navalha jamais foi usada em minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se a minha cabeça fosse raspada, minha força deixaria meu corpo e eu me tornaria fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, mandou chamar os governantes dos filisteus. Voltem mais uma vez. Ele me contou tudo. Então eles retornaram trazendo a prata. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou um homem para rapar as 7 tranças de sua cabeça. E ela começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com grilhões de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de raspado. Os governantes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou os nossos mortos. Enquanto estavam de bom humor, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. Assim, tiraram Sansão da prisão e ele os divertiu. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o conduzia pela mão: coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam ali, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres observando Sansão. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortalece-me só mais uma vez, para que, de um só golpe, eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão tocou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Sansão disse: que eu morra com os filisteus. Então empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim matou mais pessoas na sua morte do que matara durante a sua vida. Depois, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Trouxeram-no de volta e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele liderou Israel por 20 anos. Juízes, capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, que disse à sua mãe: as 1.100 peças de prata que foram tiradas de você
e sobre as quais eu ouvi pronunciar uma maldição, eu estou com essa prata. Eu a peguei. Então sua mãe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu as 1.100 peças de prata à sua mãe, ela disse: eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem revestida de prata. Eu a devolvo a você. Assim, depois que ele devolveu a prata à sua mãe, ela tomou 200 peças de prata e as entregou a um ourives, que as usou para fazer o ídolo. E ele foi colocado na casa de Mica. Agora, esse homem Mica tinha um santuário, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos domésticos, e estabeleceu um de seus filhos como sacerdote. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, que vivia no território da tribo de Judá, deixou aquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em seu caminho, ele chegou à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou um levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para ficar. Então Mica lhe disse: viva comigo e seja meu pai e sacerdote. E eu lhe darei 10 peças de prata por ano, suas roupas e sua comida. Assim, o levita concordou em viver com ele, e o jovem tornou-se como um dos seus filhos. Então Mica estabeleceu o levita, e o jovem tornou-se seu sacerdote e viveu em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque este levita se tornou meu sacerdote. Judges chapter 18. Naqueles dias, a tribo dos danitas estava buscando um lugar próprio para se estabelecer, porque ainda não tinha recebido uma herança entre as tribos de Israel. Por isso, os danitas enviaram 5 de seus homens, líderes, de Zorá e Estaol, para espionar a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os danitas. Eles lhes disseram: vão e explorem a terra. Então entraram na região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Então entraram lá e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Ele lhes contou o que Mica tinha feito por ele e disse: ele me contratou e eu sou o sacerdote dele. Então eles disseram: por favor, consulte a Deus para sabermos se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote respondeu: vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Assim, os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, em paz e confiante. Como a terra deles não carecia de nada, eram prósperos. Também viviam longe dos sidônios e não tinham relacionamento com ninguém. Quando eles voltaram a Zorá e Estaol, os danitas lhes perguntaram: como vocês encontraram as coisas? Eles responderam: vamos, ataquemos. Vimos a terra e ela é muito boa. Vocês não vão fazer nada? Não hesitem em ir e tomar lá. Quando chegarem lá, encontrarão um povo desprevenido e uma terra espaçosa que Deus colocou nas mãos de vocês. Uma terra que não carece de coisa alguma. Então 600 homens dos danitas, armados para a batalha, partiram de Zorá e Estaol. No caminho, acamparam perto de Kiriate Jearim, em Judá. Por isso, o lugar a oeste de Kiriate Jearim é chamado Mahané Dan até hoje. Dali seguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos outros danitas: vocês sabem que numa dessas casas há um éfode, alguns deuses domésticos e uma imagem revestida de prata. Agora vocês sabem o que fazer. Eles se viraram e foram até a casa do jovem levita, na casa de Mica, e o cumprimentaram. Os 600 danitas armados para a batalha ficaram à entrada do portão. Os 5 homens que tinham espiado a terra entraram e pegaram o ídolo, o éfode e os deuses domésticos.
enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à entrada do portão. Quando os 5 homens entraram na casa de Mica e pegaram o ídolo, o éfode e os deuses domésticos, o sacerdote lhes disse: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto, não diga uma palavra. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor servir a uma tribo e a um clã em Israel como sacerdote do que apenas a casa de um único homem?" O sacerdote ficou muito satisfeito. Pegou o éfode, os deuses domésticos e o ídolo e partiu com o povo. Colocando seus filhos pequenos, seu gado e seus bens à frente, eles partiram. Quando já estavam a alguma distância da casa de Mica, os homens que moravam perto foram reunidos e perseguiram os danitas. Ao gritarem atrás deles, os danitas se voltaram e disseram a Mica: "O que há com você para chamar seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês levaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que mais me resta? Como podem perguntar: o que há com você?" Os danitas responderam: "Não discuta conosco, ou alguns dos homens podem ficar irritados e atacar você. Então você e sua família perderão a vida." Assim, os danitas seguiram seu caminho. Vendo que eram fortes demais para ele, Mica voltou para casa. Os danitas levaram o que Mica havia feito e também o seu sacerdote e foram a Laís contra um povo que vivia em paz e segurança. Eles os atacaram com a espada e queimaram a cidade. Não houve quem os resgatasse, porque viviam longe de Sidom e não tinham relacionamento com ninguém. A cidade ficava num vale próximo a Bet-Reob. Os danitas reconstruíram a cidade e se estabeleceram ali. Deram-lhe o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, que tinha nascido a Israel, embora a cidade antes se chamasse Laís. Ali os danitas ergueram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o tempo do cativeiro da terra. Eles continuaram a usar o ídolo que Mica havia feito todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes, capítulo 19. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Agora, um levita que vivia numa região remota, na região montanhosa de Efraim, tomou uma concubina de Belém de Judá, mas ela foi infiel a ele. Ela o deixou e voltou para a casa de seus pais em Belém de Judá. Depois de ter ficado lá por 4 meses, seu marido foi persuadi-la a voltar. Ele levou consigo seu servo e 2 jumentos. Ela o recebeu na casa de seus pais. E quando seu pai, o pai da mulher, o viu, recebeu-o com alegria. Seu sogro, o pai da mulher, insistiu para que ele ficasse. E assim ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantaram-se cedo e ele se preparou para partir. Mas o pai da mulher disse ao seu genro: "Reanime-se com algo para comer. Depois vocês poderão ir." Então os 2 se sentaram para comer e beber juntos. Depois disso, o pai da mulher disse: "Por favor, fique esta noite e desfrute." E quando o homem se levantou para ir, seu sogro insistiu e ele ficou mais uma noite. Na manhã do 5º dia, quando se levantou para partir, o pai da mulher disse: "Reanime-se, espere até a tarde." Assim os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, com sua concubina e seu servo, levantou-se para sair, seu sogro, o pai da mulher, disse: "Veja, já é quase noite, passe a noite aqui. O dia está quase acabando. Fique e desfrute, amanhã cedo vocês podem se levantar e seguir viagem de volta para casa." Mas, não querendo ficar outra noite, o homem partiu e foi em direção a Jebus, isto é, Jerusalém, com seus 2 jumentos selados e sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e o dia estava quase terminado, o servo disse a seu mestre: "Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus."
e passar a noite. Seu mestre respondeu: não entraremos em nenhuma cidade cujo povo não seja israelita. Seguiremos até Gibeá. Ele acrescentou: venha, vamos tentar alcançar Gibeá ou Ramá e passar a noite em um desses lugares. Então seguiram adiante, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, em Benjamim. Ali pararam para passar a noite, entraram e se sentaram na praça da cidade, mas ninguém os recebeu para a noite. Naquela tarde, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que vivia em Gibeá, cujos habitantes eram benjamitas, voltou do trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o velho perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu: estamos a caminho de Belém de Judá para uma região remota, na região montanhosa de Efraim, onde moro. Estive em Belém de Judá e agora vou para a casa do Senhor. Ninguém nos ofereceu hospedagem. Temos palha e comida para os jumentos, e pão e vinho para mim, para a mulher e para o jovem servo que está conosco. Não precisamos de nada. Você é bem-vindo na minha casa, disse o velho. Deixe-me fornecer o que você precisar, apenas não passe a noite na praça. Então ele o levou para sua casa e alimentou seus jumentos. Depois que lavaram seus pés, comeram e beberam. Enquanto estavam desfrutando, alguns homens perversos da cidade cercaram a casa, batendo na porta. Gritaram para o velho dono da casa: traga para fora o homem que veio à sua casa, para que possamos ter relações com ele. O dono da casa saiu e disse: não, meus amigos, não sejam tão perversos. Visto que este homem é meu hóspede, não cometam essa atrocidade. Aqui está minha filha virgem e a concubina dele. Eu as trarei para vocês agora. Vocês podem usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas não façam a este homem tal coisa horrível. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou sua concubina e a entregou a eles. Eles a violentaram e abusaram dela durante toda a noite, e ao amanhecer a deixaram ir. Ao romper do dia, a mulher voltou à casa onde seu senhor estava hospedado. Ela caiu à porta da casa e ficou lá até o amanhecer. Quando seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para continuar sua viagem, lá estava sua concubina, caída na porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele disse: levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então o homem a colocou sobre o jumento e partiu para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou sua concubina membro por membro em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que a viram diziam uns aos outros: tal coisa nunca foi vista nem feita, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem nisso. Temos que fazer algo. Falem. Juízes capítulo 20. Desde Dan até Berseba e desde a terra de Gileade, eles se reuniram como um só e se assemblearam perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens armados com espadas. Os benjamitas ouviram que os israelitas tinham subido a Mispa. Então os israelitas disseram: conte-nos como aconteceu essa coisa terrível. O levita, marido da mulher assassinada, respondeu: eu e minha concubina fomos a Gibeá, em Benjamim, para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram atrás de mim e cercaram a casa, pretendendo me matar. Eles violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, a cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, porque eles cometeram esse ato obsceno e ultrajante em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, falem e me digam o que decidiram fazer. Todos os homens se levantaram juntos como um só, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para a sua casa. Mas agora é isto que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela na ordem decidida por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100 de todas as tribos de Israel, 100 de cada 1000,
e 1.000 de cada 10.000, para providenciar mantimentos para o exército. Assim, quando o exército chegar a Gibeá, em Benjamim, poderá dar a eles o que merecem por este ato ultrajante cometido em Israel. Então todos os israelitas se reuniram e se uniram como um só contra a cidade. As tribos de Israel enviaram mensageiros por toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que é esse crime terrível que foi cometido entre vocês? Agora entreguem esses homens perversos de Gibeá, para que os matemos e eliminemos o mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Das suas cidades, eles se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Imediatamente, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada das suas cidades, além de 700 jovens capazes que viviam em Gibeá. Entre todos esses soldados, havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um capaz de atirar uma pedra com a funda a um fio de cabelo, e não errar. Israel, a parte Benjamim, reuniu 400.000 homens armados de espada, todos aptos para a guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Eles perguntaram: quem de nós deve subir primeiro para lutar contra os benjamitas? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e acamparam perto de Gibeá. Os israelitas saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posições de batalha contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e mataram 22.000 israelitas no campo de batalha naquele dia. Mas os israelitas se encorajaram uns aos outros e novamente tomaram suas posições onde haviam se colocado no primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde. Eles consultaram o Senhor, dizendo: devemos subir novamente para lutar contra os benjamitas, nossos irmãos israelitas? O Senhor respondeu: subam contra eles. Então os israelitas avançaram contra Benjamim no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos armados com espada. Então todos os israelitas, todo o exército, subiram a Betel. Ali se sentaram chorando perante o Senhor. Eles jejuaram naquele dia até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança de Deus estava ali com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, servindo diante dela. Eles perguntaram: devemos subir novamente para lutar contra os benjamitas, nossos irmãos israelitas, ou não? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então Israel armou uma emboscada ao redor de Gibeá. Subiram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posições contra Gibeá como antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Eles começaram a causar baixas entre os israelitas como antes, de modo que cerca de 30 homens caíram nos campos abertos e nas estradas, uma que leva a Betel e a outra a Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: estamos derrotando-os como antes, os israelitas diziam: vamos recuar e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel se moveram de seus lugares e tomaram posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita avançou de seu lugar a oeste de Gibeá. Então 10.000 jovens israelitas capazes atacaram frontalmente Gibeá. A luta foi tão intensa que os benjamitas não percebiam o quanto o desastre estava próximo. O Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam recuado diante de Benjamim porque confiavam na emboscada que haviam armado perto de Gibeá. Aqueles que estavam de emboscada avançaram de repente contra Gibeá, espalharam-se pela cidade e a passaram ao fio da espada. Os israelitas haviam combinado com a
a emboscada que enviassem uma grande coluna de fumaça da cidade. Quando os israelitas vissem isso, atacariam. Os benjamitas já haviam começado a causar baixas entre os israelitas, cerca de 30 homens, e diziam: estamos derrotando-os como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os benjamitas viraram-se e viram toda a cidade subindo em fumaça. Então os israelitas contra-atacaram, e os benjamitas ficaram apavorados porque perceberam que o desastre havia chegado sobre eles. Eles fugiram diante dos israelitas em direção ao deserto, mas não conseguiram escapar da batalha. Os israelitas que vinham das cidades os cercaram e os abateram ali. Eles cercaram os benjamitas, os perseguiram e facilmente os derrotaram nas proximidades de Gibeá, a leste. 18.000 benjamitas caíram ali, todos guerreiros valentes. Enquanto fugiam em direção ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas mataram 5.000 deles ao longo das estradas. Pressionando-os até Gidom, abateram mais 2.000 naquele dia. Caíram 25.000 benjamitas, armados de espada, todos guerreiros valentes. Mas 600 deles viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde permaneceram por 4 meses. Os homens de Israel voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades ao fio da espada, incluindo os animais e tudo mais que encontraram. Todas as cidades que encontraram incendiaram. Juízes capítulo 21. Os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde se assentou diante de Deus até a tarde, levantando a voz e chorando amargamente. Senhor, Deus de Israel, clamaram: por que isso aconteceu a Israel? Porque hoje deveria faltar uma tribo em Israel. No dia seguinte, bem cedo, o povo construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Então os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel falhou em se reunir perante o Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que qualquer um que não se apresentasse perante o Senhor em Mispa seria condenado à morte. Agora os israelitas lamentavam pela tribo de Benjamim, seus irmãos israelitas. Hoje uma tribo foi cortada de Israel, disseram. Como podemos providenciar esposas para os que restaram, já que fizemos um juramento pelo Senhor de não lhes dar nenhuma de nossas filhas em casamento? Então perguntaram: qual das tribos de Israel falhou em se reunir perante o Senhor em Mispa? Descobriram que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia, pois ao contar o povo, verificaram que nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. A assembleia enviou então 12.000 homens de combate, com instruções: vão a Jabes de Gileade e passem ao fio da espada todos os que vivem ali, incluindo mulheres e crianças. Isto é o que devem fazer, disseram: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Eles encontraram entre os habitantes de Jabes de Gileade 400 moças que nunca haviam dormido com homem algum, e as levaram ao acampamento em Siló, na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou uma oferta de paz aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas retornaram naquela época e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que haviam sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos. O povo lamentou por Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha entre as tribos de Israel, e os líderes da assembleia disseram: com as mulheres de Benjamim destruídas, como poderemos providenciar esposas para os homens que restaram? Os sobreviventes benjamitas devem ter herdeiros, disseram, de modo que uma tribo de Israel não seja eliminada. Nós não podemos lhes dar nossas filhas como esposas, já que nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja quem der uma esposa a um benjamita. Mas vejam, há a festa anual do Senhor em Siló, que fica ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Assim,
instruir os benjamitas, dizendo: vão e escondam-se nas vinhas. Observem, quando as jovens de Siló saírem para dançar, corram das vinhas, e cada um de vocês agarre uma delas para ser sua esposa. Depois voltem à terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas vierem reclamar, diremos: façam o favor de nos ajudar, pois não conseguimos esposas para eles durante a guerra. Vocês não serão culpados de quebrar seu juramento, pois não deram suas filhas a eles, eles as tomaram. Foi isso que os benjamitas fizeram. Enquanto as jovens estavam dançando, cada homem agarrou uma e a levou como esposa. Depois retornaram às suas heranças, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Naquele tempo, os israelitas deixaram aquele lugar e voltaram para suas tribos e clãs, cada um para sua própria herança. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que lhe parecia certo.